Olá pessoal, bem-vindos à aula de revisão da disciplina de resistência dos materiais 4. Vamos aos conteúdos. Na agenda 1, nós falamos sobre os critérios de falha. Os critérios de falha estático são utilizados quando as cargas não variam com o tempo. Muito importante ao utilizar esses critérios é saber identificar, quando o material é dúctil e quando o material é frágil. Então, os materiais dúcteis, eles são aqueles que têm a deformação de ruptura igual ou superior a 5%. E os materiais frágeis são aqueles que têm a deformação de ruptura inferior a 5%. Dentro dos critérios para materiais dúcteis, nós temos o critério da tensão cesariante máxima, ou também chamado critério de Tresca. Aqui nós temos a equação do fator de segurança, que relaciona a tensão de escoamento do material com a tensão máxima de cisalhamento. Ok? O critério de energia de distorção, também conhecido como critério de von Mises. Então, o fator de segurança é dado pela relação entre a tensão de escoamento do material e a tensão sigma', que é a tensão equivalente de von Mises, dada para o caso triaxial pela equação aqui abaixo. Um outro critério para materiais dúcteis é o critério de Coulomb-Moore dúctil. Importante salientar, pessoal, que esse critério ele é utilizado para materiais que tenham tensão de escoamento em tração, diferente da tensão de escoamento em compressão. Partindo agora para os critérios para materiais frágeis, nós temos o primeiro critério, o critério da tensão normal máxima, cujo fator de segurança ele vai ser obtido fazendo a relação entre a tensão de ruptura em tração dividido pela tensão principal 1 ou pela tensão principal 3. E o critério de Coulomb-Moore frágil, que é dado pela mesma equação que nós vimos no slide anterior, porém, ao invés da tensão de escoamento em tração e em compressão, nós usamos a tensão de ruptura. Ok? Esse critério ele considera que os materiais frágeis, em linhas gerais, eles têm a tensão de ruptura em compressão muito maior do que a tensão de ruptura em tração. Agenda 2. Vamos falar um pouco de fadiga. Fadiga, então, é o processo de degradação do material devido a cargas que variam no tempo. Ok, pessoal? Existem critérios de falha específicos para prever o comportamento em fadiga. Então, são critérios diferentes daqueles para materiais estáticos. O que é uma tensão variável no tempo? Então, nós temos aqui dois exemplos. Uma tensão alternada, que varia de seu valor positivo até seu valor negativo, que é igual ao positivo em módulo, E a média aqui, se vocês observarem, ela é zero, ok? Ou nós temos um outro tipo de tensão, cuja tensão alternada, também tem a existência da tensão alternada, mas agora a média aqui não é mais zero, tá? A tensão alternada, ela pode ser calculada por essa equação, sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2, e a média, sigma máximo mais sigma mínimo sobre 2. Importante observar no caso de fadiga, a curva tensão versus número de ciclo, a famosa curva SN. Então, para materiais ferrosos, nós temos o quê? Observamos a existência desse patamar aqui, após 10 nas 6 ciclos, ok? Esse patamar, ele define uma propriedade do material muito importante, que é o limite de fadiga. Observe que materiais não ferrosos, como o cobre, não exibem esse patamar. A curva obtida no laboratório, ou seja, a curva do corpo de prova, ela deve ser corrigida para utilizar nas condições de fábrica, condições de operação de uma peça. Essa correção é feita multiplicando o limite de fadiga de laboratório, que é o S'N, pelos fatores de correção, Ka até Kf, ok? Cada fator está relacionado com uma característica do material. Por exemplo, K é o superficial, Kb é o fator de tamanho, Kc, fator de confiabilidade, e aí vai, entre outros.
Critérios de falha de fadiga, trouxemos dois para exemplificar. O primeiro critério, que é o critério menos arrojado, vamos dizer assim, é o critério de Soderberg. Então, o fator de segurança é dado pela divisão de 1, pela relação entre a tensão alternada e o limite de fadiga corrigido, mais a tensão média dividido pela tensão de escoamento. E o critério de Goodman, cuja a única diferença é, ao invés de usar a tensão de escoamento aqui nessa relação, aqui com a tensão média, nós usamos a tensão última do material. Agenda 3. Falando um pouco de solda. Solda é uma união permanente entre dois ou mais elementos. Ela se processa pela fusão de elementos por meio de aplicação de calor. O que vai variar aqui, pessoal, é a forma de aplicação de calor. Tá? Pode ser através de uma chama, pode ser através de atrito, pode ser através de uma descarga elétrica. Okay? Alguns exemplos de solda. Temos a solda TIG, solda MIG, solda por eletrodo revestido ou a solda oxiacetilênica. As uniões parafusadas, ela já é uma união não permanente, tá? Ou seja, os componentes eles podem ser desmontados. Uma relação útil é essa relação entre o torque e a força de pré-carga. Então o torque ele é aproximadamente igual a 0,2 vezes o diâmetro do parafuso vezes a força de pré-carga. Constante de mola do parafuso, Kp, é dada por essa equação envolvendo o módulo de elasticidade do parafuso, a área lisa do parafuso, a área roscada do parafuso que está sujeita à tração, dividido aqui por essa relação envolvendo o comprimento da área lisa, vezes a área em tração, roscada em tração, mais o comprimento da área roscada em tração, vezes a área lisa. Constante de rigidez do membro, Km, é dado por essa relação que envolve o módulo de elasticidade do membro, né? Π, o diâmetro do parafuso, tangente do ângulo alfa. Esse ângulo alfa, pessoal, é o ângulo do cone de deformação, muito importante lembrar disso, tá? E aqui, nessa expressão, dW é o diâmetro da arruela. Constante de rigidez de junta é obtida por essa relação envolvendo a constante de rigidez do parafuso e a constante de rigidez de membro. Os parafusos de potência são usados para transmitir força e movimento. Aplicações comuns são elevadores de carros e fusos de máquinas-ferramentas. Nesses parafusos nós temos que o torque de elevação é dado por essa equação, que envolve a força a ser elevada, diâmetro médio do parafuso, o coeficiente de atrito e lambda, que é o ângulo de rosca, o ângulo de avanço. Também temos, nesse caso, o torque de abaixamento, né, que tem uma equação um pouco diferente da equação de torque de elevação. A condição de autobloqueio é obtida quando a tangente do ângulo de avanço é menor do que o coeficiente de atrito. Ok? Quando essa condição é respeitada, significa que o meu parafuso ele trava na posição por si só. Eu não preciso um acionamento, por exemplo, através de um motor elétrico, para fazer ele abaixar. Ok? Se por acaso eu tivesse que o coeficiente de atrito fosse menor do que a tangente de lambda, significaria que o meu torque de abaixamento é menor do que 1. Ok? Ou melhor, menor do que 0. Isso significaria que ao motor ser desligado, ao motor elétrico ser desligado, a carga que estava no elevador, por exemplo, o automóvel, ele desce sozinho. Ok? Então é muito importante respeitar essa condição de autobloqueio. Olá pessoal, vamos à revisão então da agenda 4 sobre molas mecânicas. Molas mecânicas, nós temos a tensão de cisalhamento na mola, ela pode ser calculada aqui por esta equação, envolvendo C, que é o índice de mola, definido aqui embaixo, né, como a relação entre o diâmetro médio da mola e o diâmetro do fio de mola,
ok? Então ela dá uma ideia da curvatura que esse fio está sofrendo, né? Então, ao utilizar essa relação aqui envolvendo o índice de mola, né, vezes 8, vezes a força, vezes o diâmetro médio, sobre πd ao cubo, nós temos a tensão desse cisalhamento no fio de mola. Observem que esse parâmetro entre colchetes é o do kW, que é o fator de Wall, né? De forma similar, nós podemos calcular a tensão da mola pela equação abaixo. O que difere a equação, essa segunda equação da primeira equação? Somente, ao invés de kW, foi utilizado o kb, que no caso aqui é o fator de Bergstrasser, certo? Então, Bergstrasser é um outro fator, uma outra constante, envolvendo também o índice de mola C. Observem, pessoal, que para valores usuais de C, né, que geralmente as molas são projetadas para um C aí variando de 4 até 12, certo? Então, geralmente, dentro dessa faixa de C, o fator de Wall e o fator de Bergstrasser, eles são muito próximos um do outro, ok? Então, tanto faz eu calcular a tensão de cisalhamento na mola utilizando a primeira equação, como utilizando a segunda equação. Então, fica a critério de cada um, tá? Só dando um reforço aqui, o que significam esses fatores aqui, tanto Wall quanto Bergstrasser? Eles contabilizam, pessoal, o efeito da tensão de cisalhamento direto na mola, no fio de mola, ok? Juntamente com esse efeito da curvatura no fio. Então esses dois fatores criam, né, eles geram tensões internas na mola, que são aqui contabilizados através desses fatores K, ok? Na agenda 5 nós falamos sobre os mancais de rolamento, também guias, né? Mas basicamente os mancais de rolamento são os elementos comumente aplicados em maquinaria, certo? Mais aplicados, né? Então, importante aqui definir o C10, que é a capacidade de carga dinâmica, que é lida no catálogo do fabricante, tá? Então, o C10 ele vai ser dado por FD, que é a força desejada, que eu quero utilizar naquele mancal, né? Produto de 60 vezes LD vezes ND. Então, LD é a vida desejada, certo? A vida que eu quero em horas. ND é a rotação que eu quero em RPM, certo? Sobre 60 LR e NR. Esse aqui são LR a vida de catálogo e NR a rotação máxima de catálogo. Para a SKF, por exemplo, que é um dos fabricantes, ela iguala esse produto 60 LR-NR como 10/6, que é 1 milhão de ciclos, tá? Então, nesse caso, eu poderia usar simplesmente 60 LD-ND sobre 10/6. E aqui eu tenho essa equação, né, elevada a 1 sobre A. Então, A é aquele expoente que representa o tipo de rolamento. A vale 3 para rolamentos de esfera e A igual a 10/3 para rolamentos de rolos, ok? Normalmente, pessoal, nós temos, no caso de rolamentos, que suportam, né, tanto uma carga radial quanto uma carga axial. Então, é comum nós calcularmos aqui FE, que é carga radial equivalente. A carga radial equivalente, ela tem o mesmo efeito sobre o rolamento do que a carga axial e radial aplicada em separado. Então, a carga radial equivalente é dado pelo parâmetro, né, xi, certo? Vezes V. V é o fator de rotação, tá? V vale 1 para rolamentos onde eu tenho a pista interna que gira, e V vale 1,2 quando a pista externa é que gira. Isso vezes a carga radial, mais o YI vezes a carga axial. O índice I ele vale 1 quando eu tenho a relação FA sobre C0 menor do que E, ok? E vocês vão lembrar que E é um parâmetro lá da abscissa, né, do diagrama de vida,
que foi utilizado para a construção dessa equação, lá do material teórico nosso, né? E o I vale 2 se eu tenho a relação FA sobre C0 maior ou igual a E, ok? Então, basta eu ter como dado de entrada a força axial, o C0 que eu quero utilizar, com isso eu consigo calcular essa relação, FA dividido por C0. Aí eu vou comparar com o valor de E da tabela, certo? Então, sendo FA sobre C0 menor que E, eu vou utilizar o I como 1. Aí eu vou ler, né? Quando I igual a 1, eu vou ter um determinado valor de X, que vai ser igual a 1, e o valor de Y vai ser 0. Okay? Ou seja, nesse caso eu não vou ter contribuição da carga axial para o cálculo de FE. E se por acaso FA sobre C0 for maior ou igual ao parâmetro E, então esse I igual a 2. Vai significar lá na tabela, se vocês olharem, que o meu X vai valer 0,56, valor constante, e o meu YI vai ter que ser, né, obtido ali da tabela para os valores em questão, para o valor específico do meu problema, ok? Então essa é a forma que se utiliza para calcular a carga radial equivalente em mancais. Na agenda 6 nós vimos sobre os mancais de escorregamento. Um parâmetro que é muito importante é o número de Sommerfeld, também chamado como número característico do mancal. Ele é dado aqui por esta equação, então o raio do munhão dividido pela folga radial elevado ao quadrado, sobre μ, que é a viscosidade absoluta, vezes n, que é a rotação por segundo, né, dividido por P, que é a carga no mancal. Tá? Então aqui nós temos R sobre C é um parâmetro adimensional e μn sobre P é o segundo parâmetro adimensional. Tá? Então eles foram obtidos, pessoal, pelo desenvolvimento do mancal, né, baseando-se na teoria de lubrificação, tá? Teoria de mecânica dos fluidos, certo? E, pessoal, todos os parâmetros de mancal, eles são plotados em função do número de Sommerfeld. Então, vê-se daí a grande importância do número de Sommerfeld para mancais de escorregamento. Quando nós projetamos os mancais, nós devemos obedecer a alguns critérios. E aqui nós listamos, então, os critérios de Trampler. Então, Trampler ele pede que a espessura mínima de película seja maior ou igual a 0,005 mais 0,00004 vezes o diâmetro do munhão. Ok? Isso aqui para evitar encravamento, né, de impurezas, né, e sujeiras que aconteçam, né, que eventualmente estejam presentes no óleo, tá? Temperatura máxima do mancal não pode ser superior a 121 graus para preservar questões de viscosidade, né? E também a carga estática, a pressão estática, né, que é a carga estática dividido pela área projetada da bucha, ela deve ser menor ou igual a 2068 kPa para evitar danos, né, de amassamento, por exemplo, na bucha. Ok, pessoal?